Boa tarde a todos e todas. Hoje nós escolhemos para refletir sobre uma das parábolas que Jesus contou. Ele contou várias, né? E hoje nós escolhemos a parábola dos talentos, talvez uma das mais conhecidas da maioria das pessoas, né? Junto com a parábola do samaritano, a parábola do semeador, a parábola dos talentos. Ela está em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. E ela é citada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7. Bom, nós temos refletido já há um tempo que Jesus ele tinha um cuidado muito profundo com os discípulos, né? Quando a gente fala de convivência, principalmente, a gente fala de cuidado, né? De cuidar do outro, porque é importantíssimo, né? Que eu cuide do outro da forma como o outro necessita ser cuidado. Então, quando eu penso em cuidado, eu penso como o outro gostaria de ser cuidado, qual que é a necessidade do outro, mas também, quando eu penso em cuidado, isso me fala da maneira como eu fui cuidado ao longo da minha vida, desde que cheguei, retornei para esse mundo. E Jesus tinha um cuidado muito grande com os discípulos, tanto que, para a multidão, ele falava por meio de histórias, por meio de parábolas. No particular, ele esclarecia melhor os discípulos. E por que ele tinha esse cuidado? Porque os discípulos seriam os continuadores das ideias de Jesus, da proposta do Cristo. Então ele tinha que ter um cuidado maior com aqueles 12 principais que seriam os continuadores das suas ideias. Então, para a multidão, ele falava em parábolas. Para os discípulos, ele oferecia explicações em particular. E as parábolas, elas são um recurso pedagógico muito interessante. Só para a gente usar um simbolismo, que é muito comum de ser falado, qualquer um de nós aqui que abra uma laranja, que parta ela, né, ao meio, consegue contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas nenhum de nós é capaz de dizer quantas laranjas uma única semente será capaz de produzir. Então uma parábola é isso, é uma semente jogada. Quanto será produzido, né? Só Deus sabe. Bom, e aí, é interessantíssimo porque a gente tem estudado há um tempo já um livro do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, que se chama Boa Nova. E nesse livro, Humberto de Campos vai falar desses diálogos que Jesus tinha, em particular, com os discípulos. E num desses diálogos, que está narrado no capítulo 23, intitulado O Servo Bom, nós vamos entender o porquê que Jesus contou a parábola dos talentos. Porque certamente ele veio para o mundo, ele encarnou com um planejamento. Ele tinha algum planejamento traçado. Mas nós aprendemos com André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, como o próprio nome já diz, que essa caminhada nossa ela se faz em dois mundos. Por mais que haja um planejamento, né, quando se chega na matéria, existe livre-arbítrio. As coisas vão acontecendo. E Jesus utilizava muito do material das circunstâncias que iam acontecendo para trazer os seus ensinos. Isso é um espírito superior. Porque seria muito fácil trazer um script. Então eu vou seguir isso aqui passo a passo e está fácil. Cheguei no fim da encarnação, cumpri tudo. Só que não é bem assim que a vida funciona. A vida às vezes apresenta para a gente situações inesperadas. E é nesse agir ou nesse reagir que nós vamos saber da qualidade ou da evolução daquele espírito. Então Jesus utilizava as circunstâncias, os materiais que iam surgindo ao longo das suas caminhadas. Bom, e nesse capítulo 23, Humberto de Campos vai falar do Zaqueu. Todo mundo conhece o Zaqueu, né, da música famosa. E é justamente por conta do Zaqueu que Jesus conta a parábola dos talentos. Eu não sabia disso. Por quê? Os discípulos discutiam muito entre si, discutiam ao ponto de bater boca mesmo. Por isso que eu comecei falando de convivência, né? Próximos ao Cristo,
3 anos ali convivendo intimamente com ele, e muitos não entenderam a essência daquilo que ele vinha trazer, o que é muito comum na pessoa humana. Então eles discutiam muito entre eles a questão da condenação das riquezas. Lembra aquela frase famosa de Jesus? Que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então eles tomavam isso ao pé da letra, eles iam para o radicalismo. Então se fosse rico, não ia para o reino do céu. Se fosse rico, não estava salvo. Então eles viviam discutindo isso entre eles, ao ponto de um deles dizer que o máximo que nós poderíamos ter era uma camisa. O resto tinha que ser doado para os mais pobres. Então eles ficavam nesse bate-boca. Jesus não participava dessas discussões, obviamente, mas ele sentia as dúvidas nos corações dos discípulos, palavras de Humberto de Campos, e aguardava a melhor oportunidade para trazer os esclarecimentos, aguardava uma circunstância favorável. Estava aproximando já a última viagem que ele faria a Jerusalém, que é a viagem onde ele é crucificado e morto. E antes dessa viagem, ele resolve ir uma última vez para uma cidade chamada Jericó. Jericó é a famosa cidade onde ele curou aquele cego, o Bartimeu. E lá em Jericó morava Zaqueu. Quem era Zaqueu? Primeiro, Zaqueu, ele era um publicano. Publicano, como nós já temos dito algumas vezes, eram pessoas extremamente odiadas pelos judeus que viviam dominados por Roma. Então os publicanos tinham a função de cobrar impostos das pessoas dominadas. Então, é para eles que eram pagos os dinheiros, né? E Zaqueu não só era um publicano extremamente odiado, como ele era o chefe dos publicanos. Então imagina o quanto Zaqueu era odiado pelas pessoas, né, e julgado. Então ele era chefe dos publicanos e, como a história nos traz, ficou famoso pela sua baixa estatura. Então ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquelas estradas ali, e como ele era muito baixinho, ele sobe em uma árvore chamada sicômoro e fica ali esperando Jesus passar. Quando Jesus passa próximo à árvore, ele para do lado da árvore e fala, chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. E olha que interessante, Humberto Campos vai dizer para nós que o mestre, Zaqueu desce da árvore, o mestre deu o braço ao publicano. Vocês lembram daquelas fotos que aparecem do Chico caminhando de braço dado com pessoas? Aquele braço do Chico devia ser muito disputado, Quem segurava ali não soltava. É a mesma situação aqui. Jesus dá o braço para Zaqueu. Agora imagina o quanto isso não escandalizou principalmente os discípulos, E ele não só deu o braço, como ele escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Então ele dá o braço para Zaqueu e presta maior atenção às coisas mais pequenas, mais insignificantes que Zaqueu estava falando. Dá o máximo de atenção para ele. E os discípulos ficavam pensando entre eles: como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro, então olha o extremo que eles chegavam. E aí, passa um tempo, eles entram na casa de Zaqueu, estão ali preparando um lanche, E Zaqueu, sabendo que o mestre não perdia a oportunidade de condenar as riquezas criminosas do mundo, ele fala: desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Aqui em Jericó, havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Então, Zaqueu falando, explicando como que ele usava o dinheiro dele, a fortuna dele. E aí, depois de um tempo de conversa, ele fala para Jesus aquela frase famosa que está narrada no Evangelho, Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. E Jesus responde a famosa frase, está anotado também no Evangelho de Mateus: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Só que até aqui, os discípulos estavam ainda escandalizados, né? Porque eles estavam na casa do chefe dos publicanos, e Jesus dando a maior atenção para aquele homem, que na visão deles era um homem de vida condenada, era um pecador. E o que acontece, né? Zaqueu se ausenta alguns minutos ali do grupo e vai chamar os filhos. Vamos imaginar nós no lugar do Zaqueu. Jesus está na nossa casa, os nossos filhos estão no vizinho, estão no outro cômodo. A gente vai ficar doido para chamar os filhos para eles conhecerem Jesus, né? E Zaqueu faz isso. Quando Zaqueu se ausenta, os discípulos chovem em cima de Jesus para perguntar. Todas aquelas indagações, indignações que eles estavam. E aí Jesus dá o ensinamento. Ele diz o seguinte: amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Qual será o mais infeliz? Infeliz aqui no sentido de que tem a vida mais difícil, mais pesada. O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Sim, amigos, felizes os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos. Eu não vou ler a parábola toda, porque ela é um pouco extensa, mas ela vai dizer o seguinte, né? Que o Senhor se ausentou das suas terras e pegou os seus bens e deixou sob a responsabilidade de alguns servos. Para um servo ele entregou 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Aquele para quem ele entregou 5 talentos, depois quando esse senhor volta, devolve mais 5. Então tinha multiplicado, duplicado, né, os talentos. O que tinha pegado 2, devolve outros 2. 2 mais 2, 4 talentos. E aquele que tinha ganho só 1, por medo da severidade do Senhor, né, ele enterra o talento na terra. E esse na terra é muito simbólico para a gente aqui, né? Então ele, com medo do Senhor, pega aquele talento, aquela possibilidade e enterra e devolve aquele único talento, restituindo, na ideia dele, né, restituindo o Senhor aquilo que lhe pertencia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, vai dizer o seguinte para nós: os talentos são benefícios concedidos por Deus à humanidade, com a finalidade de fazê-la progredir, material, intelectual e moralmente. Devem ser utilizados sob a forma de diferentes tipos de trabalhos e esforços que cabe ao homem desenvolver. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então vamos pensar. Os discípulos discutindo entre si e tomando ao pé da letra de forma radical uma orientação de Jesus. Vou dar um exemplo, muito famoso no meio espírita, nem tanto na Umbanda, mas no meio espírita. Conta-se uma história no meio espírita que uma senhora que era muito boa passista, um excelente médium de passe, ela estava um dia com o joanete, e estava doendo muito aquele joanete. E ela pegou, tirou o sapato e foi dar o passe, aquele dia. E, claro, aliviou a dor do seu joanete.
Na outra semana, todos os membros da casa que aplicavam passe estavam descalços. Né? Entendem? Ela só tirou o sapato porque estava doendo o pé dela. Todos os membros, na semana seguinte, estavam descalços. Jesus não condenava os ricos, até porque a riqueza é uma das condições que nós espíritos precisamos para aprender. É uma situação assim como a pobreza, é uma condição que nós necessitamos, um estágio de aprendizado para o nosso crescimento. O que ele condenava eram as riquezas criminosas, como todos nós condenamos. Né? Segunda coisa, né? Zaqueu, extremamente julgado. Vamos pegar um exemplo atual. Jesus encarna agora, né? E de repente ele vai jantar na casa de um político. Como é que nós reagiríamos, hein? Porque o que está mais hoje sendo criticado é a política, né? Como se a política fosse algo endemoniador, né? Ou endemoniante, ou infernal, né? Como se a política não fosse algo essencial para as coletividades. E Jesus vai dar o braço, e o político, né, coloca, né, e segura no braço dele. Será que Zaqueu não tinha coisas boas? Será que Zaqueu também não tinha coisas menos boas? Com certeza ele tinha. Só que ele sabia empregar a riqueza dele para produzir. A semente que ele recebeu estava produzindo muitas laranjas. Né? Então quem tem mais dificuldade na vida? Um mendigo, que às vezes tem que preocupar só com a própria subsistência, ou um administrador, que dá emprego para várias famílias? Não quer dizer que Deus vai amar um menos do que o outro, não é isso. Mas em quem pesa mais responsabilidade? Então é isso que Jesus aproveitou, uma circunstância favorável, para mostrar para os discípulos que nós não podemos pensar radicalmente. É muito comum mesmo, quando a pessoa se encontra em alguma religião, seja ela qual for, ele querer dedicar todos os seus minutos, todos os seus bens, todas as suas energias para aquela religião. Isso é muito bom, só que isso é o famoso fogo de palha. Não vou dizer fogo de palha, né? Mas é o combustível inicial. Só que se esse combustível não perdurar ao longo do tempo, ele vai significar só aquele início ali. Né? Então não há necessidade de extremismos. Não há essa necessidade. Vou dar um outro exemplo, que o Xará nem sabe, mas aconteceu comigo. O Xará, quando ele faz o sorteio dos livros aqui, o que ele fala? Lê, passa para frente, não é isso? Porque livro parado em instante só acumula poeira, não é isso? Para mim isso não serve. Eu não dou conta ainda. É uma dificuldade que eu tenho de desapegar dos meus livros. Não dou conta. Se eu for seguir à risca isso, eu vou ficar muito frustrado. Eu não vou dar conta. Entendem isso? É o ideal? Eu leio, passo e vai gerar conhecimento. Só que o que eu dou conta de fazer nesse momento? O que eu dou conta? Porque se eu pegar o Evangelho e for lá no texto do homem de bem e não ler a última frase que Kardec coloca, eu saio frustrado da minha leitura. Porque ele vai falar que o homem de bem é paciente, o homem de bem, vai usando vários termos, né? Ele é bondoso, enfim, vai falando. Eu vou ficando só murchinho cada vez que ele vai falando. Porque eu não sou ainda nada daquilo. Aquilo é um ideal que eu vou alcançar um dia, todos vamos alcançar. Aí lá no final, que muitos de nós não prestamos atenção, seja no Espiritismo, seja no Umbanda, seja quem se utiliza dos conhecimentos espíritas, Kardec diz o seguinte, que reconhece também o homem de bem, aquele que está se esforçando. Se esforçando. Então, se eu ler no Evangelho e me frustro, calma, nós estamos em exercício. Nós ainda não somos Cristos, seremos um dia, todos seremos, mas ainda não somos. Temos ainda sementes que precisam ser cultivadas, cuidadas, que vão germinando ao longo do tempo. E aí, Jesus fala uma coisa muito interessante para ressaltar aquela conduta do Zaqueu. Ele diz o seguinte: o mundo é um grande necessitado. O mundo é um grande necessitado. E eu faço uma pergunta para todos nós, usando as palavras de Jesus, né? Quais são as nossas possibilidades? As nossas riquezas que nos foram confiadas por Deus?
Tem um exercício na psicologia que é muito interessante, que é uma simples pergunta: quem é você? Quem é você? Aí na nossa mente vem, eu sou, né, pode escrever características externas, né? Eu sou baixinho, sou assim, sou assado, né? Meu nome é tal, características sociais, né? Eu nasci pobre, né? No bairro, na cidade tal, no bairro tal, no estado tal, no país tal, sou esposo da fulana, sou pai do ciclano, do beltrano, e a pergunta continua: quem é você? Né? Eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho isso, né? Sou de tal profissão, sou tal profissional, né? Quem é você? Aí você vai e a gente propõe um exercício, né? Pensando nesse quem é você. De tudo isso que você falou, que você pensou, né, para responder essa pergunta, o que você vai levar dessa vida? Nem o corpo com as características externas que você descreveu. Baixinho, altinho, magrinho, gordinho, loiro, branco. Nem o corpo você não leva. E aí? O que a gente leva então? Essas riquezas que nós soubermos ou não multiplicar. Exemplos, né? A riqueza da inteligência, o talento da inteligência. Como que você usa? O próprio corpo físico, como é que você usa ele? É um talento, é uma possibilidade, é uma riqueza que Deus te deu, não é? A sua esposa, como que você cuida dela? É uma possibilidade, é uma riqueza, é um talento que Deus te deu. Sua mãe, seu pai, seus filhos. A casa espiritual, espiritualista, umbanda, espírita, católica, evangélica que você frequenta, como é que você cuida dela? É um talento, é uma possibilidade, né? É um recurso pedagógico que a vida nos oferece para que a gente possa extrair os ensinos, o aprendizado, que é só o que a gente vai levar, né? Então, se alguém tem alguma dúvida disso, né, para de frente ao espelho e se olha. E aí pega o famoso álbum de fotografias de você há 10 anos atrás e compara. Você vai ver que o próprio corpo você já não controla, ele vai envelhecendo. E uma hora você vai ter que deixá-lo para trás. Assim como os afetos, assim como a casa, assim como o carro, a posição social, a profissão, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso são materiais didáticos, como se fosse a escola. Não tem o lápis, o caderno, a caneta, o livro. Tudo isso são materiais didáticos. O que vai ficar com a gente é o que a gente aprendeu com isso. E como nós multiplicamos esses talentos. Um grande talento que é comumente enterrado literalmente na terra, não literalmente, né, mas deixado na terra sem uso, é a mediunidade. É um dos talentos mais relegados, mais enterrados que a gente vê acontecer. O espírito pede a oportunidade, vem com a mediunidade, chega aqui e enterra o talento. E aí quando desencarna, Senhor, está aqui o talento, o senhor é muito bravo, estou devolvendo o senhor. Aí, né, como a parábola tem termos bem fortes, né, porque é pedagógica, para a gente fazer a gente pensar, lá Jesus fala assim: servo mau e inútil. Claro que são, né, palavras fortes, mas é para a gente pensar o quanto são importantes as oportunidades que nos são cedidas. E Jesus chama a atenção dos discípulos para isso, essa questão dos extremos, né, que ele vai chamar de viciações do sentimento. É o que nós temos falado algumas vezes também. Não é o branco que vai me fazer incorporar ou não. Não é o branco que vai falar da minha condição moral. O branco é só uma roupa. Podia ser azul, verde, amarelo, preto. É um simbolismo que simboliza a pureza que eu quero alcançar um dia. Assim como o pé no chão, a simplicidade, a igualdade de todos, é um simbolismo. Mas estar de pé no chão ou não, não é um requisito para que eu trabalhe mediunicamente ou que fale da minha condição interna moralmente. E por fim, a gente só quer ressaltar que Jesus, com os discípulos, ele teve muitas dificuldades. Os discípulos apresentaram várias situações, muitas dificuldades para eles, né? Não é porque eram 12 escolhidos por Jesus que
que eram espíritos evoluídos que vieram predestinados, não, eram espíritos de gente, como nós. Talvez tivessem caminhado um pouquinho mais do que a gente. Mas, se a gente for prestar atenção na literatura dos evangelhos, eles trouxeram muitos problemas em diversos momentos para Jesus. Um deles foi esse: discutir ao ponto de bater boca, né, como é que a pessoa tinha que fazer com as riquezas que ela tinha. E ao ponto de tentar barrar: um rico não entra no céu. Não, não é assim. Né? Isso nos fala do quanto é difícil também conviver, né? Viver junto, viver com. 3 coisas essenciais numa convivência para finalizar. Comunicação. 2 pessoas que vivem juntas e não se comunicam, Jesus tinha esse cuidado. Falava em parábolas para a multidão, mas se comunicava, né, particularmente e esmiuçava para os discípulos. Comunicação não pode faltar. Case-se com alguém que converse. Tá? O corpo, com o tempo, ele fenece, ele envelhece. Comunicação. Afetividade. Convivência sem afeto não existe. Não podemos ser corpos que frequentam a mesma casa. Não dá para ser assim. Comunicação, afetividade. É importantíssimo. E por último, honestidade. Sinceridade. Tem que haver sinceridade para que haja uma boa convivência, uma boa comunicação. E é o que Jesus fazia, sempre em particular com os discípulos. Ele tinha esse cuidado de esclarecê-los, porque aqueles seriam seus continuadores. E fica para nós essa grande lição, pensando em Zaqueu, pensando na parábola dos talentos, o que nós estamos fazendo dos nossos talentos, das possibilidades que nos foram confiadas. Que assim seja.